Viva Saúde desta semana está começando para falar sobre um problema que parece superado para muita gente, mas que ainda preocupa médicos e agentes de saúde, a hanseníase. Antigamente, essa doença era conhecida como lepra e assustava muita gente pelo fato de ser contagiosa. Hoje, infelizmente, a doença ainda é comum no Brasil, mas já temos informações suficientes para tratar pacientes sem preconceito que rondava a doença. Como a hanseníase é uma doença que se manifesta na pele, nossa convidada para falar sobre este assunto é a médica dermatologista e professora do curso de medicina da UFV, doutora Virgínia Zanúcio. Doutora Virgínia, bem-vinda aqui ao programa. A hanseníase, para a gente começar com uma pergunta muito objetiva, hanseníase pega? Esse preconceito se justifica? Sim, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, tem alguns doentes que têm algumas formas da doença que realmente transmitem. Essa transmissão é pelo contato direto através de gotículas de perdigotos no ar, tá? E realmente é uma doença que infecto-contagiosa, né? Mas o que acontece? Desde que seja feito um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, né? Ou seja, no momento que o paciente começa a ser tratado, ele deixa de ser fonte de transmissão. Então, ele deixa de transmitir a doença já na primeira dose do tratamento. E quais são os primeiros sintomas da doença? A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, né, é uma doença que acomete principalmente pele e nervos. Então, o que é muito comum, né, é o surgimento de manchas na pele. Manchas podem ser claras, podem ser mais escuras em qualquer parte do corpo, tá? Que geralmente tem alteração de suor, tem alteração de pelos, naquela região não cresce mais pelos e tem principalmente alteração de sensibilidade. Então, a pessoa queixa que naquela região está dormente, ela não tem mais sensação de temperatura, de dor naquela região, tá? Nas formas mais avançadas da doença, pode haver o acometimento, então, dos nervos. Então você perde a sensibilidade. Naquele pedaço que... As manchas são grandes, pequenas? Isso varia. As manchas podem ser pequenas, grandes, podem ser altas, bem inchadas, podem ser já planas. Isso varia da forma de manifestação, porque a hanseníase tem várias formas de manifestação, né? Desde a tuberculoide, que a gente chama, que tem só as manchas na pele e acometimento dos nervos, até a forma bichoviana, que é uma forma mais florida da doença, que aí a pessoa tem inchaço do rosto, inchaço dos pavilhões auriculares, inchaço, perda, né, da porção lateral das sobrancelhas. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, da imunidade do indivíduo. Você estava dizendo, então, depois que ela começa a atacar os nervos. Os nervos. Pode também atacar qualquer nervos do corpo, desde os nervos periféricos, acometendo perda, né, da sensibilidade das mãos e dos pés. Pode atacar a visão, provocando até cegueira. Tá? E nos casos mais avançados, por essa perda da sensibilidade, provoca deformidades graves e até mutilações. Então, esses leprosos que a gente vê em livros, né, em filmes, foram doentes que não foram tratados de forma adequada e no momento adequado e que evoluíram para essas deformidades. Aí começa assim a perder mesmo as pontas, né? É isso, vai ocorrendo assim. Mas hoje não acontece mais isso, né? Hoje, infelizmente, pelo fato da hanseníase ser uma doença muito negligenciada, tanto por parte da população quanto por parte dos profissionais de saúde, ainda chega pacientes nesse estágio. É mesmo? Infelizmente. Que foram pacientes que não foram tratados no momento adequado e evoluíram com essas sequelas. Então, a hanseníase ainda é comum no Brasil? Ainda é comum no Brasil. Ela é erradicada em outros países? Tem alguns países, sim, que a hanseníase já foi erradicada. O Brasil, ele é o segundo país com maior número de casos, perdendo apenas para a Índia. Nossa. E o Brasil, o Ministério, né, da Saúde, os órgãos da saúde, que tinham o objetivo de exterminar a hanseníase até 2005. E, infelizmente, por falta de medidas de saúde efetiva, por falta de campanhas esclarecendo a população sobre os sinais e sintomas da doença, esse objetivo não foi alcançado. Então, a hanseníase ainda é um problema atual, né, um problema de saúde bem importante. Mas você falou que Brasil e Índia. Qual é o país, qual é a relação da hanseníase com, por exemplo, a situação financeira, de moradia, de condição de vida da população? A hanseníase geralmente, isso não é obrigatório, mas geralmente acomete pessoas
com um índice socioeconômico mais baixos. São pessoas que estão, que têm uma condição econômica mais precária, né? Ou seja, aquelas pessoas que vivem em aglomerados, que vivem com muita gente dentro de casa. Então, tanto que isso considera-se assim, fator de risco para você contrair hanseníase, você ter morado com um paciente que transmite a doença, morado atualmente ou nos últimos 5 anos. Tá? O contato esporádico na rua, no serviço, ou mesmo dos profissionais de saúde, não aumenta o risco de adquirir a doença. Geralmente é aquelas pessoas que vivem com o doente. Porque aí o contato é muito intenso, intenso, né? Por muito tempo. Muito tempo. Você se contamina com a hanseníase por uma bactéria? É uma bactéria, uma quitinobactéria, chama Mycobacterium lepra. E ela é eliminada, né, pelas vias aéreas superiores do paciente que transmite a doença. Ela é uma doença, na verdade, com alta infectividade. A gente fala em baixa patogenicidade. O que isso significa? Quer dizer que todos nós aqui, a maioria das pessoas no Brasil já entrou em contato com essa bactéria. Tá? Mas a nossa imunidade foi eficiente para não deixar que a doença progrida. Agora, em alguns pacientes que não têm uma imunidade boa, aí eles podem ser acometidos pela doença, ou seja, tem uma baixa patogenicidade. Acredita-se que só 10% das pessoas que entrarem em contato com a bactéria vão desenvolver a doença. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha lepra, seja pai ou mãe, não tem como evitar o contato com os filhos ou com o companheiro. Existe alguma forma de prevenção? Então, assim que identificado o paciente, prontamente é realizado o tratamento, iniciado o tratamento. Iniciado o tratamento, ele deixa de ser fonte de infecção. Então, os outros contatos domiciliares podem viver normalmente com aquele paciente enquanto ele estiver tratando, que ele não vai mais transmitir a doença. Porque a bactéria é retirada do corpo? Ela já começa a ser banida, né? A ser combatida pelo antibiótico. Então, ela para de ser, o paciente para de eliminá-la pelas vias aéreas superiores. E aí o contato com a família é tranquilo, não tem problema. Por exemplo, você é dermatologista, trabalha com isso, você não tem medo de se contaminar? Não tem risco, sabe? Já tiveram vários estudos em cima disso, né? Não tem relatos de profissionais de saúde, até onde eu conheço, que pegaram hanseníase pelo contato com o paciente no consultório, porque o contato é muito esporádico, né? Então, o risco realmente existe naquelas pessoas que vivem com o paciente não tratado. O paciente que já está tratando já não tem mais risco também. Então apareceram as primeiras manchas, você perdeu a sensibilidade, né? Que são os sintomas mais clássicos, né? Tem que correr para o médico e começar o tratamento. Esse tratamento dura muito tempo? Então, aí assim que você identificar a mancha, né? Procura um dermatologista ou o médico da família mesmo nos postos de saúde, está habilitado para fazer esse diagnóstico, né? E o diagnóstico pode ser clínico em alguns casos, ou seja, visualiza a mancha, visualiza o acometimento dos nervos, né? E já inicia o tratamento, ou você pode partir para fazer uma biópsia cutânea, ou então a pesquisa da bactéria na pele também pode ser feita. Isso aí varia de caso a caso. O tratamento é só com antibiótico? O tratamento, ele é com com cerca de 2 a 3 antibióticos. Isso varia de acordo com a forma da doença. É um tratamento que ele é fornecido pelo SUS, então é um tratamento gratuito, que ele é feito em torno de 6 a 12 meses. Isso depende da forma também da doença, da gravidade da doença na pessoa. Tá? E aí, mensalmente, o paciente vai lá e pega as cartelas com o remédio no posto de saúde. E é antibiótico, ele vai tomando esse antibiótico. Vai tomando esse antibiótico. Além, é lógico, que o tratamento da hanseníase é um tratamento multidisciplinar. Envolve o médico, envolve o enfermeiro, o técnico de enfermagem no posto de saúde e o agente de saúde. Porque mensalmente o paciente vai lá e toma uma dose supervisionada, que a gente fala. Ele toma uma dose de um remédio na frente do profissional de saúde para garantir que ele pelo menos não vai transmitir a doença. Sim. E depois ele continua em casa tomando os outros remédios diariamente. Além disso, é lógico que ele tem que receber visitas, né, domiciliares dos agentes de saúde, tem que fazer um rastreamento precoce para tentar evitar essas deformidades. Então, às vezes a gente tem a ajuda de fisioterapeutas para detectar essa parestesia, né, essa dormência nas mãos e nos pés, para que, se isso já tem acontecido, aí a gente orienta o uso de calçados adequados, calçados ortopédicos, orienta cuidados com as mãos e com os pés, para
Para fazer o tratamento, assim, é multidisciplinar, não é só tomar o remédio, não. Doutora Virgínia, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco falando mais sobre a hanseníase, o tratamento e a convivência com quem tem esse tipo de problema. O Viva Saúde volta já, não saia daí. O Viva Saúde está de volta e hoje nós estamos conversando com a doutora Virgínia Zanuncio sobre a hanseníase, uma doença que ainda é comum no Brasil, infelizmente, e cercada de muitos preconceitos. Falando em preconceito, ainda existe muito preconceito dessa doença? Essa é uma doença que, por exemplo, na Bíblia ela é tratada, né, como as pessoas ficavam isoladas mesmo da sociedade, como se elas perdessem pedaços dos corpos. Eu sei, por exemplo, que Ubá, né, uma cidade perto daqui, existe uma colônia onde as pessoas viviam isoladas como se fosse uma comunidade indígena ali isolada. Aí, isso ainda existe? Ainda existe. Infelizmente, ainda há muito preconceito. E é esse motivo, esse preconceito que, infelizmente, é a causa de não termos ainda erradicado a hanseníase no Brasil. Tá? É uma certa, igual eu tinha falado, né, uma certa negligência por parte da população que não quer saber, que não quer conhecer, e por parte do governo que não está tomando medidas efetivas. Né? A gente vê muitas vezes falta medicamento, falta profissionais capacitados para tratar o doente. Então é uma série de questões, né, que englobam e que causam cada vez mais estigma da doença. Né? As pessoas têm medo de falar da lepra. E antigamente as pessoas eram reclusas, né, nesses leprosários. E só que foi visto que isso aí não procede, né? Depois de instituído o tratamento, a pessoa não transmite mais a doença. Então, hoje, isso não é mais necessário. Não se justifica. Não se justifica. Antigamente não existia ainda os antibióticos, não existia ainda os tratamentos efetivos, podia até ser justificável. Mas hoje isso não procede de forma alguma. Quem tem a hanseníase tem uma vida comum, normal, assim, uma vida de afetiva, uma vida troca normal. De contato, normal. Normal, uma vida normal, atividade de trabalho e de lazer normais. É lógico que se for feito o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, o tratamento correto e de forma precoce. Depois, com o evoluir da doença, que aí já a bactéria, né, já atingiu os nervos, já causou sequelas irreversíveis, aí realmente as pessoas vão ter algumas limitações. Tem muitos pacientes que pediram a aposentadoria, né, definitiva e conseguiram, porque são pacientes que já têm as mãos e os pés dormentes, já sofreram amputações de algumas regiões do corpo. Mas então, isso aconteceu porque elas não ficaram atentas ao início da doença. Porque não ficaram atentas. Se tivesse, isso não teria acontecido. Exatamente. Elas não ficaram atentas, então teve até algumas que ficaram atentas, mas não tiveram aonde procurar, né, não tiveram a quem recorrer para tratar. Existe tipos de hanseníase que a cura é mais difícil? Casos em que só o antibiótico, esse que é tomado de mês em mês, não resolve? Tem que existir um acompanhamento por muito tempo? Tem. A maioria das formas de hanseníase tem que ter um acompanhamento a longo tempo, por longo tempo. O paciente toma o remédio por 6 meses a 12 meses, depende da forma, né, da doença, e depois tem que continuar vindo de forma regular no médico, né? Seja por risco de recidiva da doença ou seja por risco mesmo de instalação dessas incapacidades. Às vezes, mesmo depois de tratado, o paciente ele sofre ainda com neurites recorrentes. O que é neurite? Neurite é a inflamação dos nervos. Então, mesmo já tratando, mesmo não transmitindo a doença, já erradicado, né, a doença, ele continua tendo essas neurites que vai gerar sequelas permanentes, incapacidades. Aí, com essa questão da neurite, já é outro tratamento, né? Que não é o tratamento da bactéria em si, é o tratamento da inflamação da neurite. E envolve o tratamento, né? Por si, medicamentoso, e também prevenção, né, das sequelas. Se uma pessoa diagnosticar no início, fizer o tratamento, em 1 ano ela está curada, ela pode ter reincidência da doença? Pode, em alguns casos pode ter recidiva da doença, mas é mais comum a gente ver essa reação da doença, que são essas neurites. E pode ter reação cutânea também, pode ter o ressurgimento de lesões cutâneas, mas que na verdade não são recidivas. O paciente ele não precisa de retratar, ele vai ter que tratar essa reação.
Não é mais a bactéria. Não é mais a bactéria, mal. porque acredita-se que ocorra mais ou menos, de forma simplificada, o seguinte: trata, né, a bactéria morre, mas ela continua alojada nos nervos e na pele. Por algum motivo ou outro que não sabe se explicar, a imunidade do organismo vai e ataca essa bactéria novamente, e aí surgem lesão nos nervos novamente, lesões na pele normalmente, novamente. Por isso que você disse que é preciso uma equipe multidisciplinar, é preciso acompanhamento de fisioterapeuta. E acompanhamento regular. Primeiro de 3 em 3 meses, depois semestralmente. Tá? O paciente sempre tem que estar indo ao seu dermatologista ou ao posto de saúde, ao médico da família, para fazer essa vigilância. O tratamento com psicólogo também deve ser interessante, né? Porque como a doença é cercada de preconceito e ela se manifesta na pele, deve existir problemas de autoestima bem sérios, né? Com certeza. Os pacientes geralmente têm uma autoestima muito baixa, então o acompanhamento psiquiátrico ou com psicólogo realmente é muito interessante. Né? Isso depende de caso a caso, né? Do quanto aquela doença aflige, né, o paciente, e com certeza é muito interessante. É um atendimento multidisciplinar, não adianta só o médico, não. Não existe prevenção, não existe vacina, já que é uma bactéria, não existe uma vacina que previna, para erradicar de uma vez essa doença do país? Então, infelizmente, para a população em geral, não existe ainda uma vacina. O que pode acontecer? Feito aquele diagnóstico daquele caso pontual, é feita uma busca ativa nos familiares. Os familiares são convidados, né, a comparecer ao posto de saúde, ao consultório médico, para fazer um rastreamento da doença. Assim que a gente exclui a doença naqueles familiares, aí pode ser aplicada a vacina BCG, que é a mesma vacina da tuberculose, aquela mesma vacina que a gente toma assim que nasce, né? Então, nesses casos, é indicada a BCG, mas ela não é indicada para profilaxia, para prevenção na população em geral, não. E essa família, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, uma vez que foram lá, detectaram que não tem, eles devem voltar para pesquisar se essa bactéria não vai se manifestar depois, por exemplo? Não existe esse risco? Aí eles são orientados a qualquer sinal ou sintoma sugestivo da hanseníase a retornar ao posto de saúde. Então, eles são orientados sobre os sinais e sintomas, sobre o que pode acontecer, né? Pode surgir dor nos nervos, pode surgir manchas na pele. Caso isso ocorra, que eles procurem o posto de saúde ou atendimento médico. Então, hoje, assim, de maneira nenhuma se justifica o isolamento do paciente, como usava antigamente? Não, hoje não se justifica mais. Ainda que a pessoa já esteja numa fase... O que impressiona a gente, né, se pensar que hoje, em pleno século XXI, ainda existam pessoas que deixam chegar a doença num nível avançado, sem perceber que tinham a doença. Sem perceber, mas às vezes a progressão da doença é muito rápida. E às vezes são pessoas mais carentes que não conseguiram um atendimento adequado. Então, assim, não é só aquela pessoa que negligenciou e que não quis procurar atendimento, não, envolve outras questões também. Mas de forma alguma não precisa de ser isolada hoje, atualmente, porque o tratamento é muito efetivo, é muito eficaz. O preconceito não se justifica de maneira... O preconceito não se justifica. As doenças de pele, no geral, né, são rondadas por muito preconceito, né? As pessoas ficam achando que pega, então isso é complicado. Que é a manifestação muito visível, né? Muito visível, exatamente. E às vezes as outras que estão embutidas lá no corpo são muito mais contagiosas, muito mais perigosas, né? Isso. E falta informação, esse é o objetivo desse programa, exatamente. Né? A gente mostrar para as pessoas que o preconceito não se justifica. Até porque se você... pode não ter, mas se conhece alguém que tem, uma vez que você assistiu o programa, sabe o que é, já alerta, corre para o médico, porque pode ser, né? A gente repetindo, a hanseníase se manifesta então na pele em forma de manchas que perdem a sensibilidade. É a manifestação mais comum, né? É a manifestação mais comum. E voltando à questão desse estigma, né, desse medo, ano passado, em 2012, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove anualmente a campanha contra a hanseníase e a campanha contra o câncer de pele. Tá? Para você ter uma ideia, no Hospital das Clínicas, lá no UFMG, na campanha contra o câncer de pele, foram em 6 horas de campanha mais de 700 atendimentos. Então, as pessoas buscam, né? As pessoas, elas são preocupadas com essa questão do câncer de pele. Na campanha de hanseníase, em 6 horas de campanha, foi 8 atendimentos. Então, as pessoas têm medo de ir na fila e ficar do lado de uma pessoa que pode estar com hanseníase. E tem medo mesmo de procurar, seja por medo ou seja também por falta de informação
da doença, a respeito dessa doença. Aqui em Viçosa, como é que é o tratamento? Aqui em Viçosa tem um centro para realizar o tratamento desses pacientes. Pode ser feito nos postos de saúde? Pode, mas aqui em Viçosa, geralmente, todos os pacientes são encaminhados para o centro de tratamento de hanseníase, que se localiza do lado do Colégio Viçosa. Tá? E lá, assim, é um centro que tem algumas precariedades em termos de estrutura, mas o paciente tem garantia, né, de aquisição do medicamento, tem acompanhamento médico. Então tem um local aqui que trata especificamente a hanseníase. Isso. Você tem ideia do número de hansenianos que tem em Viçosa? É grande? É normal? Está dentro da média do Brasil? Isso eu não sei te falar, porque eu cheguei aqui tem pouco tempo, né, mas posso até procurar saber, mas eu não sei como é que está o índice de incidência e prevalência da hanseníase em Viçosa. Agora, com a instalação dos PSFs, os programas de saúde da família, essa atenção primária, ela é mais comum, né? As pessoas estão indo mais ao médico com mais frequência e tem uma atenção um pouco diferenciada. Isso é uma esperança para a melhoria dos índices da doença? Isso é uma ação de extrema importância, né? O programa de saúde da família, ele abrange, né, aquele acolhimento de uma população, né? E isso é muito importante porque aquela pessoa, aquele doente ou aquela pessoa com suspeita da doença está mais próximo da equipe multidisciplinar. Seja, né, nas idas a consultas médicas, seja recebendo as visitas dos agentes de saúde. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância para a gente conseguir combater a hanseníase. Doutora Virgínia, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Agradecemos também a presença, a sua audiência, de você que nos assiste. Lembrando sempre que a prevenção é sempre a melhor solução. Nós esperamos que esse programa tenha dissolvido os preconceitos que existem ainda em torno da hanseníase. A convivência é possível, o tratamento é possível e quanto antes ele for feito, melhor e mais qualidade de vida os pacientes podem ter. Então, mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência e se você quiser rever o Viva Saúde na internet, vá ao site do YouTube e procure por TV Vicosa, sem o cedilha, canal Saúde. Procure então por TV Vicosa, Viva Saúde no site do YouTube. Lá você verá aquela logomarca, essa logomarca do programa, aí é só clicar nessa logomarca e procurar o tema que você deseja rever. Se você também quiser enviar sugestões de temas para o Viva Saúde, mande um e-mail para vivasaude@ufv.br e a sua sugestão será muito bem-vinda. Esperamos a sua participação. Uma semana com muita saúde e muitas alegrias para você e até o próximo programa. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Fala assim que vai